Bem-vindos ao módulo 3 do seu curso básico de formação à iniciação à vida cristã. Parabéns, você já passou da metade do curso e agora nós encaminhamos para questões finais, questões um pouco mais práticas e estruturais. Então, parabéns para você que chegou até aqui, isso é muito bom, tá? A natureza da catequese, pessoal. Nós temos falado até aqui de encontro, partilha, igreja em saída, olhar humano do catequista, a formação do catequista. Não é ser babá de adultos, de jovens ou de crianças, mas achar um meio termo nessa formação para que assim seja enriquecido o seu acolhimento. E isso é fundamental. E para isso nós temos que entender cada vez mais a natureza da catequese. Lembrar dessa ação transformadora que o amor divino opera em nós. Natureza eclesial. A catequese é um ato próprio da igreja. Não pertence à iniciativa privada nem a projetos isolados, mas brota da missão confiada por Cristo à sua igreja. Então, primeiros pontos. Essa natureza da catequese. Ela é própria da igreja. Nasce dessa vontade do Cristo. Ela é a expressão da maternidade da igreja. A igreja é mãe e mestra, que gera, educa e acompanha seus filhos na fé. Então a igreja, como mãe e mestra, ela tem essa sua expressão, essa ação catequética. É próprio da igreja como mãe, a que gera, também educa. E isso é uma característica da catequese, porque faz parte da natureza da igreja que Cristo confiou, que Cristo gerou e fundou. Não tem como desassociar. Tá legal? Então, um dos pontos de expressão da igreja é gerar e educar. Quando alguém fala que a igreja é mãe e mestra, a natureza eclesial e catequética demonstra isso. Tá claro? Perdão. Natureza cristocêntrica. O centro da catequese é a pessoa de Jesus Cristo, como afirma São João Paulo II. No centro da catequese encontramos essencialmente uma pessoa, Jesus de Nazaré. Então perceba, duas naturezas. Então, nós temos duas naturezas, a eclesial e a cristocêntrica. Tá claro isso? Isso precisa estar claro para vocês. Não é uma iniciativa privada, não pertence a projetos isolados. A catequese, na sua natureza eclesial, brota da missão confiada por Cristo à sua igreja. A única que é mestra e mãe. Como mestra e mãe, ela gera e educa e acompanha seus filhos na fé. A igreja não é e não pode ser uma mãe desmiolada, uma mãe imprudente. Ela gera, educa e acompanha. O que é o acompanhamento, pessoal? É o cuidado. É o cuidado. Então aquele que quer ser catequista tem que entender essa dimensão aqui. Alguém vai dizer que a igreja ela é babá de criança, jovem, adulto? Alguém vai usar isso de forma depreciativa? É óbvio que não.
Porque o que você está aprendendo? Que isso é uma missão dada por Cristo. E nesse sentido, revela-se a segunda natureza, que é uma natureza cristocêntrica. O centro da catequese é e aponta para Jesus. Certo? Assim, toda catequese autêntica conduz ao encontro pessoal com Cristo, não apenas ao conhecimento intelectual das verdades religiosas. Tá claro isso? Catequese é o encontro. É cuidado. É o acompanhamento. E eu encontro com quem? Com Jesus. Pelo menos a catequese é autêntica. Tudo bem? Outras naturezas. Natureza mistagógica. A catequese conduz progressivamente ao mistério celebrado, sobretudo na liturgia. Ela ajuda o fiel a compreender, viver e saborear os sacramentos, especialmente a Eucaristia, centro da vida cristã. A gente tem falado sobre isso aqui, né? Essa boa expectativa que aumenta o nosso amor, o desejo de encontrar com Cristo. Então essa natureza, ela fortalece esse desejo de união com Jesus, união com o Senhor, de vivenciar os sacramentos, de participar dos ritos litúrgicos. Então essa natureza mistagógica é importante. E a natureza permanente. A catequese não termina com a recepção dos sacramentos. Falamos isso também. Ela acompanha toda a vida do cristão, responde nas diversas fases da existência e as novas questões culturais e espirituais. Então, eclesial, cristocêntrica, mistagógica e permanente. Deu para compreender essas naturezas? Mesmo com a minha garganta talvez um pouco mais debilitada do que eu imaginava, deu para compreender a importância até aqui da natureza da catequese? Pelo menos dessas naturezas, tá? Teríamos outras. E de alguma maneira abordaremos outras. Então, inicialmente eu separei algumas para que nós pudéssemos compreender como a catequese ela é rica. E por quê, pessoal? Aí volta, talvez, eu não numerei, mas aquela que principia tudo. Ela tem esse poder, ela tem essa importância, porque ela é fruto de uma missão que Cristo confiou à igreja. Por isso ela é cristocêntrica. E cristocêntrica, ela nos conduz a entender e a vivenciar os mistérios celebrados. E entendendo isso, eu percebo que ela é algo permanente. Eu tenho que me preparar sempre para receber os sacramentos. Percebe como essa amarração que nós fazemos da explicação ela é natural? Ela é lógica? Então, o catequista precisa compreender isso. E mais uma vez eu volto com a imagem acerca do caminho que o catequista faz. Então a primeira etapa, pré-catecumenato, acolhida, anúncio, evangelização e testemunho. E o catecumenato, você já está aqui. Catequese, aprofundamento e maturação da fé. Palavra de Deus, liturgia e comunidade. Celebração de acolhida, celebração de eleição, celebração dos sacramentos. Perceba que são caminhos agora.
Não mais uma estrada, não mais os tempos, mas degraus que nós vamos progressivamente alcançando. Vocês entendem como isso é rico? Vocês entendem como tudo isso aqui, pessoal, é algo que acompanha não só o catequizando, mas também o catequista? Todo cristão, na verdade, né? Todo cristão, na verdade. Então, eu faço esse jogo de imagens com vocês para que fique claro. Então, vamos passando por cada etapa, por cada tempo e caminhando pela estrada de Cristo. Palavra de Deus, liturgia, comunidade. São os corrimões, né? Esse corrimão que a gente vai segurando, na verdade. Porque é uma escada. Não é mais de uma, na verdade, é uma escada, né? Então eu seguro nesse corrimão, eu vou. Palavra de Deus, liturgia, comunidade. E eu vou progressivamente fortalecendo a minha fé. Tá claro isso aqui? Eu consigo agora entender melhor a natureza da catequese? Que é fundamental entender isso. Compreendendo a essência da catequese e as suas naturezas, eu consigo entender a caminhada dos catequizandos e também a minha caminhada, meu processo de fé. Tá legal? Espero que tenha ficado claro para vocês. Nós fizemos esse módulo um pouquinho mais enxuto que os outros, mas não menos importante. Então, tome nota, revise, anote e qualquer dúvida envie para que nós possamos saná-la e compreender cada vez mais a importância da catequese e a dimensão de cada natureza nas nossas vidas. Tá legal? Vejo vocês no próximo módulo. Um abraço a todos e até lá.